E o Stranger Things, hein? Depois de 5 temporadas e quase 10 anos de filmagens, Stranger Things chegou ao seu fim, nessa quinta e última temporada que vinha trazendo muitas expectativas. Muito pelos irmãos Duffer que viviam falando sobre esse final ser grandioso e épico e pelo gancho que foi deixado na quarta temporada também. Eu sou o seu Santiago e hoje eu vou te falar a minha opinião e fazer uma review dessa quinta e última temporada de Stranger Things. Desde seu lançamento em 2016, Stranger Things se tornou um dos maiores sucessos da história da Netflix. Muito pelo seu clima amigável, aquela tipo de série conforto que faz com que as pessoas assistam por conta desse mistério envolvente, o clima dos personagens e as suas relações, e fizeram muitas promessas dessa quinta e última temporada. A gente viu toda essa história sendo contada até a quarta temporada e a gente teve aquele final muito épico que trouxe aquela visão da cidade de Hawkins completamente destruída e os personagens olhando para o horizonte, que trouxe muitas dúvidas. O que será que vai vir agora? Como é que será que eles vão encerrar essa história? Os irmãos Duffer viviam falando que já tinha tudo planejado e que a gente viria esse final extremamente épico e apoteóico, que ia juntar todas as dúvidas que a gente tinha e responder elas, além, é claro, de trazer um final digno para os personagens. E claro, eles falaram com essas palavras, não ia ter um olho seco no último episódio. E bom, eu assisti essa quinta e última temporada e vou dizer aqui pra vocês que infelizmente não foi bem isso que aconteceu. Não que tenha sido necessariamente ruim, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor. Vamos começar pelas expectativas. Depois do final da quarta temporada, a gente viu ali a cidade sendo quebrada em vários pedaços, um portal gigante sendo aberto no meio de Hawkins, e claro, a gente já imagina que na próxima temporada a gente vai ver o exército dominando completamente aquela cidade, a cidade virando realmente um cerco, toque de recolher pro pessoal não sair nas ruas, Demogorgon, Democão, Demomorcego, Sifudemo em todos os lugares. E no fim das contas o que acontece é que não foi exatamente assim. Até tem os militares na cidade, mas eles estão num local bem fechado. As crianças estão indo para a escola como se nada tivesse acontecido e todo mundo segue vivendo a sua vida normal. Então isso já quebra um pouquinho a expectativa que a gente tinha pelo final. Até porque aquele portal gigante que foi aberto, eles taparam com um monte de placa de metal. Isso é um problema? Bom, pra quem tava esperando o final mais épico, sim. Só que se você for avaliar das temporadas anteriores, não é nada muito diferente. Vale lembrar que da terceira pra quarta a gente teve uma destruição completa do shopping de Hawkins. A gente teve toda aquela questão dos seres humanos que foram se desfazendo em pedaços de carne pra dar forma física pro Devorador de Mentes. E na quarta temporada não teve ninguém falando sobre isso. Ficou, foi um incêndio no shopping e tá tudo bem. Não é bem assim que funciona, não é bem assim que a vida real acontece. Mas pra expectativa que a gente tinha, óbvio que a gente esperava alguma coisa um pouquinho diferente. Falando sobre os personagens em si, como que foi construído então essas relações, como é que vai ser nessa última temporada as relações entre cada um. Começando aqui pela 11 e pelo Hopper. Ao invés da gente ver aquela evolução que a gente viu sendo construída desde a segunda temporada deles vivendo juntos como pai e filha, a gente ainda vai ver o Hopper como aquele pai super protetor, tentando proteger a 11 o tempo inteiro. E a 11 tentando se provar, até porque querendo ou não, a relação é ela que tem os poderes. Mas ainda assim, não funciona 100% do tempo, eles continuam tendo os mesmos problemas, aquela mesma trama de sempre. Ainda falando sobre a 11, a gente também vai ter um pouco da relação dela com o Mike, ou melhor, a não relação deles. A série não tenta em nenhum momento convencer que eles ainda estão namorando. Seja pelo roteiro, que é muito fraco e não cria momentos que eles possam demonstrar esse tipo de relação um pelo outro, e também pela atriz Millie Bobby Brown, que eu acho que nessa temporada demonstrou ali um certo tipo de preguiça para fazer a interpretação da personagem, e no fim o que a gente tem ali são tentativas do personagem do Mike, o Finn Wolfhard, realmente conseguir fazer esse trabalho de criar um relacionamento entre eles. Falando bem a verdade, os relacionamentos como um todo não parecem relacionamentos, até porque a Joyce e o Hopper, que a gente viu na quarta temporada toda aquela tentativa dela de ir até a União Soviética, invadir uma prisão para salvar ele, para eles finalmente conseguirem ficar juntos, nessa quinta temporada é mais aqueles momentos de conversinha, eles vão ficar trocando algumas palavras, no máximo você vai ver um abraço entre eles e depois acabou. Falando também sobre o relacionamento da Nancy e do Jonathan, a gente viu ali no final da temporada que tinha aquela questão do Jonathan precisar contar pra Nancy que ele iria fazer faculdade em outro estado, eles não iam continuar juntos. E a gente ficou pensando como que isso seria resolvido nessa temporada, e a resposta é, bom, de um jeito bem mais ou menos, até porque mesmo com todo esse problema ele ainda cogitou pedir ela em casamento. E se vocês acham que isso vai ter alguma importância depois, até vai, mas é tão mínima que não convence também. Falando bem a verdade, só tem 2 relacionamentos que funcionam na série. O do Lucas e da Max
e você com o botão de se inscrever e de deixar o like no canal também. Não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos e obviamente ajudar o nosso canal a crescer e ser recomendado para outras pessoas. Mas voltando aqui, a gente vê um esforço muito forte ali do Lucas de realmente tentar salvar a Max, tirar ela daquele coma, e que também foi uma surpresa muito grande pra mim, porque depois de ver ela sendo quebrada em vários pedaços e até ficando cega na quarta temporada, eu imaginei que ela ia no mínimo morrer, ou nunca mais voltar a falar, ia ficar em coma eternamente. Mas não, os roteiristas, os criadores da série, eles não teriam essa coragem de deixar um personagem principal sofrer qualquer tipo de dano. Ela vai voltar futuramente ali como se nada tivesse acontecido. Falando um pouquinho sobre o Will, que nessa temporada teve um pouquinho mais de destaque. Ele realmente saiu um pouco daquelas amarras de ser um personagem que só sofria o tempo inteiro para ganhar um pouco de protagonismo, sendo um dos personagens aí que teve uma boa evolução, seja pelo desenvolvimento interno dele em relação aos problemas que ele vinha passando e sobre se impor mesmo. E também teve a questão ali dos poderes que ele recebeu depois, como o feiticeiro, ele revela ali os poderes numa cena bem legal. E tem o relacionamento dele com os demais personagens, mas um que eu quero focar aqui é o dele com a mãe dele, que também, dentre todas as temporadas, não teve nenhuma evolução. A Joyce parece que retrocedeu das temporadas anteriores de virar uma mãe super protetora, que passa o tempo inteiro tentando impedir que ele faça qualquer coisa, e o Will continua sendo aquela pessoa que tenta se provar e mostrar pra mãe dele que ele já é uma pessoa independente, que ele consegue bater de frente com esses problemas. O que deveria ser meio óbvio, até porque a gente já viu eles enfrentando todos os tipos de problema o tempo inteiro. Fala um pouquinho sobre a fórmula da série. Muitas pessoas imaginavam que iriam ver alguma coisa diferente. A gente pensou que essa temporada ia ser um pouquinho mais tensa, um pouco mais perigosa, até porque na quarta temporada a presença do Vecna era uma presença impactante, uma presença que realmente trazia esse medo, já que os poderes dele eram imensos, eles podiam ultrapassar a barreira dimensional do mundo invertido para o nosso mundo, então a gente já imaginava que nessa temporada a gente teria muito mais essa presença. E a gente também pensou que teria um pouco de diferença em relação aos vilões secundários. Toda temporada a gente tem um vilão principal, que geralmente é proveniente do mundo invertido. Na primeira foi o Demogorgon, na segunda foi o Devorador de Mentes no formato de fumaça, na terceira já foi ele na sua forma física. Nessa temporada aqui não foi diferente. A gente tinha ali o Vecna / Devorador de Mentes, mas também tinha ali os militares. Militares esses que tinham a doutora Tanto Faz com seu colega general Ninguém Liga e o soldado deles que faz uma outra participação, mas que também ninguém se importa. São personagens tão esquecíveis que você sequer vai lembrar o nome deles. Talvez você lembre que a doutora ela é interpretada pela Linda Hamilton. E falando sobre o trama deles, eles estão fazendo alguns experimentos dentro do mundo invertido. Então eles têm uma base militar fora do mundo invertido para proteger o maior portal deles e tem uma base militar dentro do mundo invertido para eles estarem fazendo alguns experimentos. Um desses experimentos até com um monstro feito de tentáculos ali dentro do mundo invertido que a gente não entende muito bem para que ele tá ali e depois ele também não tem mais impacto nenhum dentro da série. Ele some e nem é explicado por que estão fazendo experimentos dentro desse monstro. Falando agora sobre como foi desenrolando ali a trama. Ela vai começar contando como que os personagens estão lidando com esse novo cenário de Hawkins, que não é muito diferente do que eles já viviam, é a cidade funcionando normal. Vai ter bullying na escola, vai ter os problemas familiares, vai ter a relação entre eles, não vai mudar tanta coisa assim. A gente vai ver que eles estão utilizando a torre de rádio para fazer comunicações entre si, de forma meio secreta, com códigos. Eles têm a ajuda do Murray, que vai trazendo suprimentos de fora ali de Hawkins, porque ela realmente fica fechada, e ele vai trazendo suprimentos para eles e trazendo as dicas de como eles podem entrar no mundo invertido, que eles estão tentando mapear o mundo invertido para encontrar o Vecna. E durante essas missões rola alguns problemas que impedem que ela aconteça de forma 100%. O Hopper vai para o mundo invertido, mas eles não conseguem seguir ele porque o Dustin foi tentar se vingar ali de um bullying e acabou sofrendo mais bullying ainda. Nesse meio tempo, a Holly, a irmã do Mike, que é apresentada nessa temporada também, inclusive, meus parabéns aí à atriz, ela realmente fez um excelente trabalho, mas a Holly foi sequestrada ali por um Demogorgon. A gente vai ver uma luta muito impactante da mãe da Holly tentando proteger ela do Demogorgon, ele dá um golpe fatal nela e no pai dela. Golpe fatal esse que é tão fatal quanto você dar um peteleco no seu joelho, porque ninguém morre nessa série, nem os personagens que são secundários, a gente tende a entender que são personagens ali que não tem tanta importância, também não vão morrer. A gente sabe que Stranger Things tem esse padrão, cria um personagem secundário para você se afeiçoar a ele, você gostar dele, para no final da temporada matar ele de uma forma bem trágica, mas nessa temporada aqui não, também não vai acontecer.
Então a Holly tá lá no mundo invertido, sequestrada pelo Vecna, na mente dele, no mundo que se passa ali na mente dele. E aí a pergunta que fica é, o que é esse mundo? Por que ele deixou a Holly presa na mente dele? Por que ele não deixou o Will nesse mundo de memórias também? Ele vai fazer isso só com essas crianças. E essas crianças vão ficar presas nesse mundo que não é muito bem explicado, aparentemente é só a mente ali do Vecna. Mas a real é que não tem justificativa para ele criar um mundo na cabeça dele para as crianças morarem lá. Porque isso já cria a possibilidade de fuga delas, que é exatamente o que vai acontecer. Até porque a gente vai descobrir que a personagem da Max, que tá com o corpo dela em coma, tá com a mente dela dentro das memórias do Vecna. E aí eu te pergunto como é que ela foi para lá? Bom, ninguém liga, ninguém se importa, eles vão dar uma justificativa que não é tão justificativa assim, porque realmente é só para inventar que ela vai conseguir voltar e ajudar a Holly a escapar de alguma forma. Dentro do mundo invertido, depois que a Holly é sequestrada, a 11 vai pra lá e se encontra com o Hopper. A gente vai ver eles repetidamente passando pelo mesmo trama de pai e filha, tentando aprender a conviver um com o outro. A gente vai ver a Nancy e o Jonathan ainda lidando com os problemas de relacionamento deles. E a gente vai ver o Steve e o Dustin ainda com aquelas tretinhas entre eles, já tentando resolver suas diferenças. Porque nessa temporada o Dustin tá com completa depressão, super deprimido porque o amigo dele Ed morreu e tá agindo como um babaca com todo mundo. E fora do mundo invertido, o pessoal tá ali criando um plano para conseguir salvar as crianças, porque eles percebem que a Holly foi sequestrada, muito provavelmente o Vecna vai sequestrar mais crianças, então eles vão armando ali alguns planos para conseguir impedir que essas crianças sejam sequestradas. E é onde a gente também conhece o personagem do Derek, que também é uma das melhores adições dessa temporada. Tanto por roteiro, as falas dele são muito legais, quanto pela atuação, que também salva bastante nesses momentos. Um ator completamente engraçado, o timing cômico dele também ficou muito bom. Ai, meu Deus. Mamãe! Mãe! Enquanto isso, tem o pessoal que tá ali fora, que é o Will com o Lucas, a Joyce. Eles estão ainda armando alguns planos diferentes. Em dado momento, essas crianças que eles vão ali descobrindo que fazem parte do plano do Vecna de alguma forma, são levadas ali para o campo do exército onde fica o portal. Eles criam um plano para tirar essas crianças de lá e impedir que elas fiquem sob o alcance do Vecna. E bom, eles meio que conseguem fazer isso de certa forma, colocando o personagem do Derek como um infiltrado. E aí, dentro desse momento, onde a gente tem uma das cenas mais legais da série inteira, que é um plano sequência de ação, porque o Vecna consegue, da mesma forma assim, sair e descobrir onde as crianças estavam, mandou vários Demogorgons para ir sequestrar cada criança, Demogorgons esses que são extremamente fortes, conseguem matar todo tipo de soldado que vocês imaginarem, menos os personagens principais, que aqui eles são completamente imortais. O Vecna mesmo aparece de uma forma bem imponente, matando vários soldados com os poderes parecidos com o do Groot da Marvel, e na hora de pegar um personagem principal, no caso o Will, ele só fala um monte de coisa, deixa ele traumatizado, tal qual o Itachi com o Sasuke, e vai embora. Vale lembrar que esses personagens ali na temporada anterior bateram no Vecna, tacaram fogo nele, jogaram ele pela janela e ainda assim eles não se dão o trabalho de matar as crianças. Aí tem gente que vai falar, ah, não, porque ele confiava tanto no plano dele que ele nem pensou nisso. Mas a verdade que a gente sabe é que os roteiristas não teriam coragem suficiente de matar um personagem principal ou de tentar trazer o mínimo de sensação de perigo pra gente. E aí, no momento que é um pouco mais épico, o Will descobre ali os poderes dele como feiticeiro, porque ele tem uma ligação ali com o mundo invertido. Essa ligação permite com que ele controle e tenha acesso à mente colmeia do mundo invertido. E ele ganhou esses poderes por conta do que o Vecna fez com ele quando era mais novo naquele sequestro. Ele foi passando vários pedacinhos de Devorador de Mentes pro Will, e aí ele conseguiu ali esses poderes de feiticeiro dele. E aí a pergunta que fica é: como é que a 11 e a 8, que depois aparece também dentro do mundo invertido, dentro do plano da 11 e do Hopper, eles acabam descobrindo que a 8 estava sendo mantida ali em cativeiro, sendo utilizada como fonte de sangue para os experimentos do mundo invertido dos militares ali dentro, para tentar recriar os poderes do Vecna e das duas. Bom, elas não têm acesso a esse poder aí de mente colmeia. E tecnicamente, mais pra frente a gente descobre que a fonte dos poderes deles são todas as mesmas. Que dentro daquela caverna, que é onde a Holly e a Max ficam se escondendo, descobrem que o Vecna não entra, é onde elas descobrem a fonte dos poderes dele. O Vecna, quando era mais novo, acabou entrando no lugar errado, na hora errada, encontrou com um cientista que estava com um pedacinho de alguma coisa da dimensão X, que é onde fica o Devorador de Mentes. E aí o Devorador de Mentes, de alguma forma, entra ali no corpo dele através da rede sanguínea, porque ele estava com um ferimento na mão, e assim ele ganha os poderes. E através do sangue dele, os poderes também são levados para as crianças que fizeram os experimentos ali em Hawkins.
Então, tecnicamente, a fonte dos poderes de todo mundo é o Devorador de Mentes. É como se o Devorador de Mentes fosse a grande cabeça aí dessa mente colmeia. Então, era para todo mundo ter o poder igual, mas só os do Will afetam as coisas do mundo invertido. E ele não consegue usar esses poderes por fora. O porquê disso? E eu sei lá, porra. Depois da descoberta da 8 dentro do mundo invertido e do Will ali com os poderes, a gente é levada para a segunda parte ali, que foi decorrida nesses 2 episódios, e eles mostram um pouquinho sobre a origem do mundo invertido. A origem é essa que eu achei bem legal. Eles explicam que na verdade o mundo invertido, aquilo que a gente imaginava ser uma outra dimensão, ele na verdade é uma ponte. Ele é um buraco de minhoca que conecta o nosso mundo com a dimensão X, que é a dimensão de origem ali dos Demogorgons e do Devorador de Mentes. Então ele vai ter as características de ambas as dimensões. Vai ter algumas características de Hawkins e algumas características da dimensão X. Eu particularmente gostei dessa resposta, gostei dessa explicação sobre o que é o mundo invertido, por mais que eu acho que ela traz alguns problemas também sobre o que tem de mais lá, porque até então só os cientistas de Hawkins sabiam o que existia lá, para justificar o porquê que os russos estavam tanto querendo abrir portais para o mundo invertido. Porque tecnicamente lá não tem absolutamente nada para ser explorado. O que pode ser explorado está do outro lado, é a dimensão X. E no fim das contas não é explicado também. Nem é explicado como que os russos estavam com o Demogorgon lá. Porque se eles conseguiram abrir um portal dentro da Rússia para puxar o Demogorgon, tecnicamente existem 2 pontes. A não ser que a ponte de Hawkins é a mesma da Rússia, aí já não faz sentido nenhum. A gente vai ter também dentro desse momento, na hora da descoberta sobre o que é o mundo invertido, tem um tipo de término ali do Jonathan e da Nancy, fazendo uma cena realmente bem bonitinha até deles, aceitando que por mais que eles se gostem, eles não podem conviver juntos. Muita gente não entendeu que isso era um término, eu acho que ficou bem óbvio. Tudo bem que a cena talvez não tenha sido tão bem roteirizada nesse ponto, por isso que gerou tantas dúvidas, mas no fim das contas eu achei que ficou uma cena legal e um fim bom para os 2 personagens. A gente também vai ter a fuga da Max, ela finalmente vai conseguir sair ali da mente do Vecna, naquele mundo de memórias dele, numa cena que aí já foi extremamente chata, foi muito cansativa, ela conseguindo fugir dali com a Holly, e aí na hora das duas, cada uma ir pro seu canto, elas ficaram conversando, o pessoal torcendo pra elas irem logo embora dali. Aí chega na hora, a Max explica que tipo, ó, eu vou conseguir sair, você vai ter que dar o seu jeito de sair porque o meu portal é o meu e o seu portal é o seu. E aí a Max vai pro portal dela, acorda e bom, ao invés de acordar morta, que era o certo, ela acorda num corpo que não anda, porque tava tudo quebrado, mas pelo menos ela consegue enxergar normal. E a Holly, ela vai precisar dar o jeito dela ali, vai pegar um bonequinho que ela ganhou do Will, vai abrir um portalzinho pra mente dela e ela vai conseguir escapar pra, no instante seguinte, o Vecna conseguir puxar ela de volta. E bom, a Max acorda, o Lucas precisa fugir com ela ali, porque tem os Democães entrando no hospital. Ele, mesmo depois de ter tomado um tapaço de um Demogorgon, continua com muita força. E esses Democães que estavam matando soldados tomam um chute dele e, enfim, ele consegue fugir. A mãe da Holly aparece de novo, cria um plano ali para matar os Democães, porque eles são burros feitos na porta. E ela continua viva também, porque, novamente, ninguém morre de verdade nessa série. Então todos os personagens se juntam para montar o plano de como eles podem derrotar o Vecna. Porque todas as crianças foram sequestradas, estão lá sendo utilizadas para o Vecna conseguir completar o plano dele. E bom, eles vão tentar ali encontrar uma forma de ir para um abismo. E aí é onde entra mais um dos problemas. Quando a gente vê os personagens tendo planos geniais, geralmente a gente espera que esse plano genial venha de um personagem genial. E durante toda a série, na verdade, qualquer pessoa pode olhar pro nada, vai olhar pro teto, vai ver o sol, vai falar, nossa, tive uma ideia genial aqui. Gente, imagina que o Vecna é essa lâmpada, e a gente é essa mosca, e a gente vai fazer isso aqui pra entrar lá, e aí vai ter alguém que vai contestar esse plano falando que ele não é tão bom, e aí vai ter alguém que fala, não, mas pode dar certo, e aí todos os planos sempre dão certo. Tem que falar a verdade, é um pessoal que tem 100% de efetividade na criação de planos dentro da série. Mas o plano deles é subir na torre de rádio para atravessar ali para o mundo invertido e fazer essa batalha com o Vecna, enquanto eles tentam também enganar ele de uma forma mental para que ele não consiga saber que eles estão realmente armando esse plano. E bom, de certa forma o plano vai funcionar. Eles levam uma quantidade bem grande ali de pessoas para o mundo invertido. Também tem uma galera que fica no laboratório de Hawkins, porque em paralelo ali, a personagem da 8 e da 11 estavam bolando um plano pra 11 se sacrificar. Porque elas meio que percebem que enquanto elas estiverem vivas, enquanto existir ali os poderes do mundo invertido, sempre vai ter gente tentando fazer experimentos, sempre vai ter militares tentando puxar o sangue delas pra criar super soldados e afins. E pra evitar isso, elas decidem que as duas vão morrer.
E então eles vão lá, montam todo esse processo ali dentro do laboratório de Hawkins, com uma bomba que vai explodir tudo. A gente vai ter também o pessoal indo para a torre de rádio, esperando para que os dois mundos ali meio que se encontrem de alguma forma. Então quando a gente tem esse encontro ali dos dois mundos, a torre ela é meio amassada, você até pensa que, nossa, ó, o Steve vai cair, quem será que vai salvar ele? Que a pergunta nem é, nossa, ele vai morrer? Não, é quem vai aparecer para salvar ele de uma forma mágica, porque é isso que acontece a série inteira. Então, eles atravessam ali para a dimensão X, que é a dimensão de origem dos Demogorgons, a dimensão de origem dos Democães, dos Demomorcegos e todo ser assim diferente que você conseguir imaginar. E não tem nada, é uma dimensão completamente vazia, o Vecna em nenhum momento pensou em armar um cerco ali nas entradas do mundo dele, e as pessoas entram ali como se não fossem nada. A 11 faz uma batalha dentro do laboratório de Hawkins, a 8 morre e ela vai lá pro outro mundo também para ajudar os amigos deles. E aí a gente vai ter essa batalha final, eles encontram ali a base do Vecna, que não é bem uma base, ela na verdade é o corpo do Devorador de Mentes em forma física. E como é que esse corpo ganhou uma forma física, você também não vai saber. Enquanto na terceira temporada a gente viu que ele foi desfeito em carne ali de vários seres humanos para dessa forma física, na quinta temporada não, ele só virou um Megazord gigante com um Vecna dentro. A batalha final vai até ser um pouco parecida com a batalha da terceira temporada. Vai ter ali o corpo físico do Devorador de Mentes, o pessoal vai ficar atacando as coisas nele, atacando ele por fora, e o Will, ele ficou à distância, ele resolveu não se envolver, porque na hora que ele chegou perto do Devorador de Mentes, a cabeça dele começou a arrepiar, deu uma coceira, deu um piolho no menino que ele simplesmente não conseguiu ficar próximo. Então, o personagem que teve todo esse destaque até esse último episódio, ele simplesmente fica escanteado. A batalha final vem uma batalha genérica de mais ou menos 6 minutos. E é isso que me impressiona, porque a gente tem ali o Devorador de Mentes, a gente tem o Vecna, essas criaturas que foram criadas ali como os principais vilões, sendo derrotadas de uma forma tão simples, com arma de fogo normal e com poder de empurra-empurra ali da 11 com o Vecna, cada um se jogando para um lado. E isso tira um pouco daquela tensão que você tinha, até mesmo daquela emoção que poderia ter, porque até então que os diretores tinham falado é que eles tinham planejado tudo desde o começo. E eu acho que esse final me provou que não, eles não sabiam muito bem como eles poderiam utilizar os poderes do Devorador de Mentes e nem como seria essa forma final dele, como que ele poderia de alguma forma ser mais impactante dentro da série e no fim ele virou um Megazord pro Vecna utilizar. Então, dentro dessa batalha, a gente vai ter os dois se empurrando. O Will até vai aparecer ali à distância, segurando o Vecna de alguma forma, porque o Vecna também está conectado com a mente colmeia. A 11 vai jogar ele para uma estaca dentro do próprio corpo do Devorador de Mentes, então ele morre por uma coisa que ele mesmo criou. E aí a gente vai ter o que os criadores falaram que seria a morte mais brutal de toda a série. A Joyce vai pegar um machado e vai arrancar a cabeça do Vecna, uma cena que mostra vários flashbacks do que todo mundo sofreu e o Vecna morre. E galera, nem pros padrões de Stranger Things isso é uma morte impactante. Na quarta temporada mesmo, o pessoal tava sendo quebrado em vários pedaços e ficando cego. E eu acho que isso é uma morte meio brutal. O Demogorgon mesmo, ele já morreu de tantas formas que assim, não foi nem um pouco impactante, mas se eles acharam que isso era o mais brutal que eles conseguiram fazer, quem sou eu para reclamar? Então eles vão voltando cada um no seu caminho para conseguir voltar ao mundo real. Eles são cercados ali pelos militares e a 11 volta ali pro portal para se sacrificar e explodir junto com o mundo invertido. Numa cena que também é bem emocionante, vai trazer o flashback dela com os amigos, dela com o Will. Então realmente é bem impactante ver tudo isso. E depois que ela morre, a gente vai ser levado para um salto temporal da formatura deles. Vai todo mundo se formar junto, até mesmo a Max, que ficou em coma por não sei quanto tempo, mas ela conseguiu correr bastante, fez o supletivo para se formar com todo mundo, e a gente vai ter o encerramento deles jogando D&D na casa do Mike, onde a gente vai ter o que para mim, ao mesmo tempo que é uma cena boa de emoção e relacionamento entre os personagens, também é uma cena ruim, porque ela vai estragar um pouco o final que tinha sido construído. Durante aquela sessão de RPG ele vai falar ali a história que ele criou para eles jogarem, que era muito baseada no que eles viveram dentro de todo esse período em Hawkins. O que é bem legal, você vai ter aquela reconexão com o primeiro episódio da primeira temporada, mas ele também fala da personagem que ele criou meio que em homenagem a 11, que é uma feiticeira que estava sendo perseguida pelos poderes dela e se sacrifica. Mas que na verdade ela pode não ter se sacrificado, ela pode só ter feito uma ilusão com a irmã dela, no caso a 8, para parecer que ela se sacrificou, mas na verdade ela está viva, escondida num lugar completamente remoto, longe de todo mundo. E bom, isso para mim é uma clara limitação de roteiro, pessoal, porque é basicamente você não saber como concluir a série, porque você não sabe como agrada todo mundo. Então vamos fazer um final que agrade todo mundo.
Quem quer acreditar que ela morreu vai ter provas o suficiente para isso. Quem quer acreditar que ela tá viva também vai ter provas suficientes para isso. E cada um se apega ao final que quiser. Pô, é bem covarde, não é mesmo? Você não tem como finalizar uma série desse jeito. Ou acaba ou não acaba. Mas dá pra imaginar que eles também estão esperando que a série possa voltar daqui a uns anos e eles possam trazer esses personagens de volta. E a gente também vai ver um pouco no encerramento dos adultos. A Joyce e o Hopper vão ficar juntos e eles vão viajar pra Montauk, porque o Hopper conseguiu ali uma promoção pra atuar como xerife lá. Como ele conseguiu isso também, não sei, porque vale lembrar que ele já estava sendo considerado morto, tá? Na terceira temporada, depois que ele explode ali junto com as coisas dos militares russos, ele foi considerado morto, mas ele volta como xerife, como se nada tivesse acontecido e ainda recebe uma promoção para trabalhar em outro lugar. A gente também vai ter ali essa despedida entre os personagens mais adultos, né? Steve, Nancy, Robin e Jonathan. O que pra mim, sendo honesto, não fez tanto sentido. Eu até entendo a relação do Steve, o Jonathan e da Nancy, porque eles se conhecem desde a primeira temporada. A Robin foi introduzida na terceira, mas teve uma amizade com a Nancy, elas fizeram umas investigações juntas. Inclusive vai sair um livro contando uma história das duas, uma investigação que elas fizeram. Mas o Jonathan com o Steve não eram necessariamente amigos, eles viraram colegas depois que o Jonathan terminou com a Nancy. E o Jonathan com a Robin muito menos, eles nunca interagiram antes, nunca tiveram uma conversa de fato um com o outro, e ainda assim eles acham como se eles fossem super amigos. E bom, esse foi um encerramento que também deixou muitas dúvidas, até porque a gente viu as mulheres grávidas servindo de experimento ali, aparentemente todas elas morreram, porque o mundo invertido foi destruído com elas lá dentro, a gente não viu em nenhum momento elas sendo destruídas. O Devorador de Mentes aparentemente ainda está vivo, porque o que eles mataram foi o corpo do Vecna e não o Devorador de Mentes. As crianças até então tiveram os pedaços de Devorador de Mentes de dentro delas tirados, mas assim como foi com o Will, muito provavelmente elas também devem estar com os pedacinhos de Devorador de Mente dentro delas, porque o Will recebeu esses pedaços na primeira temporada e ficou com eles até a quinta. E os pedaços de Devorador de Mentes ali, então muito provavelmente elas também devem estar com os poderes e não sabem ainda, até porque a Dimensão X existe, ela continuou lá. Eles mataram o corpo físico do Devorador de Mentes, mas a dimensão continua existente. A não ser que toda a mente de Colmera também tenha morrido junto com o Devorador de Mentes, mas a gente só viu a forma física dele sendo destruída. Os militares, a gente não sabe pra onde eles foram, como ficou o acordo deles com os personagens, porque depois que tudo aconteceu eles simplesmente foram embora, não são mais citados. Então a gente não sabe exatamente como ficou ali a relação Hawkins com os militares. Os personagens sobreviventes, alguns foram até meio esquecidos nesse último episódio. O próprio professor deles que aparece nessa temporada para ajudar em alguns momentos ficou meio escanteado, mas o que importa é que eles terminaram a série todos juntos, como amigos. E no fim, eu acho que Stranger Things encerrou de uma forma satisfatória. Eu acho que o saldo foi positivo. Por mais que essa temporada tinha tido esses vários defeitos, são defeitos que já vinham recorrentes em temporadas anteriores. Eu acho que o que piorou nessa temporada foi a nossa expectativa quanto ao que podia ser entregue. E aí eu acho que o defeito tá mais na gente que estava esperando alguma coisa a mais do que ela podia entregar. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam comigo, discordam, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse final de Stranger Things. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e também de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, caso vocês tenham gostado. Até a próxima!